Seguimos porque temos informações também a respeito da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que começa a julgar amanhã a denúncia contra o Núcleo 1 da suposta trama golpista. Figuras como Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Braga Neto fazem parte exatamente deste núcleo. Em Brasília, a Aline Beckett traz mais informações sobre o assunto para a gente. Bom dia, Aline. Bom, esse julgamento será dividido em 3 sessões entre amanhã e depois de amanhã. Bom dia a você, Nonato, bom dia, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente ali da primeira turma do STF, como você bem disse, vão começar amanhã a sessão ali de julgamento da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E a Suprema Corte vai seguir todo um rito ali ao decorrer deste julgamento. E aí, já destacando alguns pontos para vocês, inicia-se com a abertura da sessão presidida pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Depois teremos a leitura do relatório pelo ministro relator Alexandre de Moraes, que deve detalhar ali todas as informações das investigações desde o âmbito da Polícia Federal. Logo após, a PGR vai fazer a acusação com o procurador-geral Paulo Gonet, que terá 30 minutos para poder fazer essa argumentação. As defesas ali dos indiciados vão poder falar por 15 minutos, terão 15 minutos de fala, e os ministros vão votar na seguinte ordem: o ministro Alexandre de Moraes, o relator, e em seguida Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Lembrando que os ministros votam agora no mérito, se aceitam ou não essa denúncia que foi apresentada pela PGR. Caso essa denúncia seja aceita, aí os ministros vão passar para uma outra etapa do processo criminal, e aí essa outra etapa vai incluir a instrução processual, que no caso é a continuação da coleta de provas e depoimentos, um novo julgamento também. Os ministros vão decidir se os réus são culpados ou inocentes. Depois, se eles forem inocentados, o processo é arquivado, e se eles forem acusados ali, condenados, as penas serão definidas individualmente para cada um deles. Os advogados ainda vão poder apresentar recursos nessa etapa, contestando a decisão da Suprema Corte. Mas, resumindo, esse primeiro julgamento é apenas o da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, só depois que segue para uma segunda etapa. Eu lembro a vocês que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 37 pessoas foram indiciadas em fevereiro deste ano por 5 crimes graves, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, portanto, Nonato, a gente segue por aqui acompanhando esse julgamento do Núcleo 1, ali tido como de frente, Estado à frente dessa tentativa de golpe de Estado no dia 8 de 2023. A gente segue por aqui acompanhando todas essas sessões que vão ser feitas agora pelo STF, desses julgamentos, dessas etapas de processo criminal. E agora, essa semana, a gente decide e a gente vai ter a decisão do STF sobre a aceitação ou não dessa denúncia que foi apresentada ali pela PGR. Eu volto com você, Nonato. É isso. Aline Beckett, muito obrigado, trazendo informações para a gente em Brasília. E nós já convocamos aqui os nossos comentaristas de hoje, Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, para analisar esse momento. O Deise e Cristiano, é mais uma etapa, né, que a gente está vendo de todo esse desenrolar da denúncia da Procuradoria-Geral. E aí cabe agora ao Supremo aceitar ou não. É mais uma etapa que a gente vai começar a conferir nessa semana. Pelo andar da carruagem, o Deise, a celeridade está sendo algo bem presente nesse processo como um todo, não? Nonato, e também tem uma questão bem importante no meio disso tudo, que é o reforço do STF como um poder moderador em tempos de crise, né? A gente tem visto esse protagonismo do judiciário já há alguns anos e agora, durante esse julgamento, ele vai entrar em xeque, né? E aí é uma oportunidade também para o STF para definir como que vai ser a sua atuação, se ele vai ser realmente um poder moderador
mais aliado ao termo jurídico ou se ele vai para o tempo jurídico, para o tempo político, né? Essa é uma das grandes questões que pode, inclusive, definir as eleições de 2026, né? E são as expectativas dos eleitores, né? Tanto de Bolsonaro quanto da oposição, como que vai ser essa atuação do STF, né? Espera-se que ela seja muito mais jurídica do que política. Mas a gente tem algumas pesquisas na ciência política, Nonato, que elas indicam, olha que interessante, no início dos anos 90, logo depois da abertura democrática ali, as pesquisas da ciência política indicavam que o STF, o sistema jurídico brasileiro, eles eram o sistema mais confiável dessa nova república que se abria ali depois do processo democrático em 85. Essa mesma pesquisa ela foi feita no ano de 2019 e o STF, o sistema judiciário brasileiro, então, eles estavam entre os menos confiáveis pelos cidadãos brasileiros, né? Então, também é uma oportunidade, obviamente que esse julgamento vai ter um impacto no ano eleitoral, mas é uma oportunidade também para o STF resgatar o apoio dos brasileiros e a confiança nas instituições. Pois é, Deise, mas infelizmente quando a gente olha a formação da Suprema Corte naquela época, a gente percebe que houve uma mudança significativa, até porque na ocasião da promulgação da Constituição em 1988, a população brasileira via a Suprema Corte como uma entidade e os seus ministros atuavam de forma silenciosa, não como um poder moderador, mas um poder moderado, porque cabia a ele simplesmente fazer cumprir a Constituição. Atuação que se transformou ao longo do tempo e hoje temos aí esse julgamento que se inicia, que não precisaria nem acontecer, já poderiam ir direto para a fase da sentença, porque não terá nenhuma surpresa em relação à condenação, tendo em vista que tudo aquilo que todos entendem ser natural e razoável sobre impedimento de ministros e juízes, embargadores participarem de determinados julgamentos, quando eles têm algum tipo de envolvimento com uma das partes, deveria ter sido aplicado agora nesse momento. Cristiano Zanin, Flávio Dino e o próprio ministro Alexandre de Moraes claramente têm parte ali contra, a favor ou sendo alvo do que está sendo julgado. Então, se eles foram considerados aptos a participar sem que eles próprios tenham pedido para estarem impedidos de julgar, de participar desse julgamento, realmente eu não vejo a menor possibilidade de um desfecho diferente que não a condenação.